Eu queria começar falando com você, para a gente entender melhor esse assunto de idolatria e de não cometer idolatria e de amar o Senhor de todo o coração. Eu queria começar falando com você que o que a gente está tentando expressar para você aqui, de maneira resumida, é que o que nós estamos entendendo sobre idolatria é que idolatria é uma cosmovisão. Você pode repetir isso comigo? Idolatria é uma cosmovisão. O que é cosmovisão? Cosmovisão é uma maneira de olhar o mundo, uma maneira de olhar para a realidade. Cosmo, né? O mundo, visão. Uma maneira que você olha o mundo ao seu redor. Então, quando você pensa em cosmovisão, geralmente quando você lê livros sobre cosmovisão, uma das maneiras que o pessoal geralmente explica sobre cosmovisão é que a cosmovisão é o óculos através do qual você enxerga o mundo, ok? Ou seja, a cosmovisão não é algo que você olha e enxerga ela diretamente, mas é algo através do qual você enxerga o mundo ao seu redor, entendeu? Só que tem uma coisa, toda a lente, ela precisa ter um ponto focal, um foco, um centro, ok? Então, toda cosmovisão, ela é uma percepção de mundo, mas ela tem um ponto central, onde todas as coisas ao redor dela se organizam. Está entendendo? Então, o que é uma cosmovisão? Ok, uma visão de mundo, mas o que a gente quer dizer com visão de mundo? É basicamente um conjunto de ideias, ideais, ideologias, valores, que nós damos uma importância central, porque nos conferem, transmitem ao nosso coração sentido, valor. Ou seja, você se sente, você passa a se perceber como alguém de importância na base dessa percepção. Você começa a ver sentido na sua vida na base dessa percepção, de quanto desses valores você está vivendo ou não. Então, as perguntas fundamentais: qual a nossa origem, nossa identidade, quem nós somos, qual é o nosso destino, para onde nós estamos indo, qual o propósito na vida. Essas perguntas filosóficas são perguntas que compõem, que formam uma cosmovisão, uma visão, uma percepção da realidade. Eu gosto muito de, quando eu vou falar sobre essas coisas, fazer uma diferença entre realidade e verdade. Eu acho que ajuda para entender um pouco sobre cosmovisão. Realidade e verdade não são a mesma coisa. A realidade é aquilo que existe independente da sua percepção. Já a verdade, ela precisa da sua percepção. Por quê? A verdade é o quanto da realidade você percebe. Quanto mais da realidade você percebe, mais da verdade você conhece. Por exemplo, é o exemplo que eu sempre gosto de dar: a parede é dura, ok? Isso é uma verdade. Mas você pode não concordar com essa verdade. Não importa, ela vai continuar sendo dura, você querendo ou não. E uma boa cabeçada vai te transmitir essa verdade de maneira prática para a sua vida. Então, a realidade é tudo aquilo que existe fora da sua mente, que existe independente de você tomar a consciência, passar a perceber aquilo ou não. A verdade é diferente. A verdade tem a ver com esse processo quando você compreende e até mesmo expressa a realidade. Você bate com a cabeça e vira, é duro, verdade. Você tem uma expressão ali, você teve uma experiência com a realidade e expressou. Então a cosmovisão, ela não é a realidade. A cosmovisão é a verdade. O que eu quero dizer com isso? É porque a realidade existe independente de você perceber ela ou não. Sua cosmovisão é o quanto da realidade você percebe. E por isso que tem muita gente dando cabeçada por aí na vida. Porque sua cosmovisão não é de acordo com a realidade. É de acordo com um mundo falso que eles criaram na própria mente. E basicamente essa é a proposta de Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque foi Ele que criou a realidade.
Jesus foi que criou o mundo que nós estamos vivendo. Portanto, somente Jesus, a Bíblia, a palavra, vai conseguir nos transmitir como nós devemos viver nesse mundo. A Bíblia não é a verdade de Deus sobre espiritualidade, a verdade de Deus sobre religião. É a verdade sobre tudo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas existem a partir de Deus, são sustentadas por Deus e estão indo na direção de Deus. Tudo. Portanto, se tudo existe a partir de Deus, sustentado por Deus, tendo destino em Deus, eu preciso ter uma lente centrada em Deus. Eu preciso ter uma cosmovisão que tem Deus como valor central, sua pessoa como valor central, sua realidade como valor central. Por quê? Porque é o valor central. Não é que eu tenho que ter Deus para as coisas darem certo simplesmente, tipo assim, que vai dar sorte se eu tiver Deus no centro. Não é. É uma questão de lógica. Deus é o centro da realidade. E todas as vezes que você tira o centro da realidade, você tem uma deformação da realidade, ou uma deformação da sua percepção da realidade. E, portanto, você passa a ter uma vida deformada. Você busca desenvolver a sua vida em uma série de áreas, mas você percebe que nunca alcança aquilo que Jesus chama de vida plena, vida em abundância. Por quê? Porque a maneira que você interage com outros seres humanos, a maneira que você lida com o mundo criado e com tudo aquilo que te está disponível, é uma maneira manca, é uma maneira que você não tem toda a percepção do mundo ao seu redor e, portanto, você não sabe responder, você não sabe interagir, você não sabe mexer com o mundo ao seu redor da maneira correta. Como que acontece a idolatria? Romanos capítulo 1 talvez é um dos tratados mais importantes sobre idolatria no Novo Testamento. Eu queria que você abrisse comigo ali. Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo vai começar a explicar o seu evangelho. Do versículo 1 até o 17, Paulo deu uma introdução ao que ele quer falar. E a partir do 18, ele vai, de fato, entrar no assunto que é o evangelho. E a primeira coisa que ele vai fazer é derrubar ou expor os ídolos. A missão cristã, a obra de Deus não apenas nos reconecta com Deus. O verdadeiro evangelho não fala apenas sobre Deus. O verdadeiro evangelho também denuncia os ídolos. Deus não tem só uma abordagem positiva da realidade. Deus também tem uma abordagem negativa. Você não pode explicar sobre Deus para as pessoas e o amor de Deus se você não explicar também a ira de Deus. Não vai ter sentido. Por isso que o versículo 8, o apóstolo Paulo começa falando que a ira de Deus se manifesta do céu. Ele está falando de algo negativo, mas ele vai dar contexto para isso. A ira de Deus não está se manifestando aleatoriamente, sem motivo. O motivo são os ídolos. E se você ler no Antigo Testamento, você vai perceber um Deus que está em guerra contra os ídolos. Deus não está na Bíblia apenas dizendo que Ele é o Deus verdadeiro. Ele está dizendo que todos os ídolos são falsos. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, algo que é maravilhoso de pensar é que cada uma das pragas que Deus enviou contra o Egito era um juízo contra um Deus do Egito. Você sabia disso? O sol era um deus,
as águas eram deuses, os primogênitos e o próprio faraó eram deuses. Então, você vai perceber que Deus está destronando deuses quando Ele está enviando juízo sobre o Egito. E são esses deuses do Egito que organizam um sistema de escravidão que oprime o povo de Israel. Ou seja, são os deuses que oprimem. Então Deus não está simplesmente libertando o povo da opressão. Para que Ele liberte o povo da opressão, Ele precisa enviar juízo contra os deuses. Entende? A libertação da sua vida só acontece no processo de Deus enviar juízo contra os deuses que te aprisionam. Você não vai ser simplesmente livre sem que os deuses que te aprisionam sejam expostos e destruídos. Então existe uma abordagem negativa na Bíblia também, não é só positiva. Aqui em Romanos capítulo 1, ele vai dizer, vamos desde o versículo 18: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, a primeira parte do argumento de Paulo é o seguinte: todo ser humano sabe que Deus existe, porque Deus deu prova disso na criação. A criação contém revelação de quem Deus é. Porque o Salmo 19, por exemplo, vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus. Ou seja, os céus, a criação, ela é reflexo do Criador, assim como uma obra de arte expressa a habilidade do artista. A criação revela a glória de Deus, é isso que ele está dizendo. Portanto, o próximo argumento dele vai ser o quê? Que os seres humanos são indesculpáveis. Ele não está dizendo que todo mundo conhece a Deus e, portanto, vai ser salvo. Não. Ele está dizendo o seguinte: eles conhecem a Deus e tem algo tão forte no seu coração que, mesmo tendo a revelação de Deus na criação, o seu coração suprime, impede que a verdade seja revelada. Versículo 21, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ou seja, eles olharam a beleza do mundo e não foram gratos pela beleza que viam. Não responderam à beleza que viam, à ordem que percebiam, à bondade naquilo que eles sentiam. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por que louco? O que é louco? Louco é alguém que não age de acordo com a realidade. O que é realidade? Tudo que está fora da minha mente, existe independente da minha percepção. E o que é que está fora da minha mente e existe independente da minha percepção? O mundo criado por Deus. E o mundo criado por Deus revela uma verdade central sobre toda a realidade. Deus existe, Ele é glorioso e Ele criou esse mundo para a sua glória. Portanto, você inserido nesse mundo deveria de ser grato a Deus. Mas nós não somos.
Você deveria, e todo ser humano deveria, de responder a isso, mas não faz, e nem consegue, porque tem um problema dentro dele. Então no versículo 23 ele vai trazer a definição clara sobre o que é idolatria. Substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Então o que está acontecendo? O que é idolatria? Pensa comigo. O sol é belo, não é? O pôr do sol é bonito, tudo mais. E o sol também esquenta. Muito bom. Então, o sol, de alguma forma, ele pode ser uma parábola sobre a glória de Deus. Tanto que você vai ver na Bíblia expressões como sol da justiça. Então, o sol pode ser um aspecto da criação que revela a beleza de Deus. O que é idolatria? É quando o pagão olha para o sol, que revela a Deus, e ao invés de perceber que existe um Deus glorioso que criou aquele sol, e adorar o Deus glorioso que criou o sol, ele adora a própria glória do sol, o elemento da criação em si. Ou seja, Deus tem todo um arranjo de elementos na criação que revelam o quanto Ele é grande. A idolatria é você pegar um desses elementos, separado do todo que eles revelam, e adorar aquele elemento em si, individualmente. Está entendendo? Isso é idolatria. É quando eu pego separadamente um elemento da criação e eu torno ele o centro da maneira que eu percebo a criação. O centro de como eu percebo a realidade. Entende? O que no fim das contas significa que toda idolatria é miopia. Porque toda idolatria é uma incapacidade de enxergar corretamente a realidade. Sabe o que é que nos motivou, em termos práticos, a fazer essa conferência? As eleições. Por quê? Porque essa última eleição foi a maior manifestação de idolatria que eu já tinha visto publicamente. Entre os cristãos. Como assim? Simples. Você tinha duas lentes através das quais o mundo estava sendo visto. Uma é chamada conservadorismo, a outra é chamada progressismo, ou direita e esquerda. Mas isso está tão antiquado que nem usa mais direito. Então tem aqueles que querem conservar os valores da família, e tem aqueles que querem progredir e deixar a família de lado e ir para outras propostas. Qual é a lente que esses dois grupos enxergam? De um lado, você tem um grupo que pensa sobre a soberania do indivíduo. Como que o Estado não pode interferir na liberdade do indivíduo. Então, a lente que um lado enxerga a realidade é: o ser humano deve ter um livre-arbítrio, uma liberdade de olhar, de viver da maneira que ele quer. E do outro lado, você tem um grupo coletivista que diz: não, existe um grupo e nós devemos beneficiar o grupo, nós devemos beneficiar o coletivo. E então ele tem uma mente coletivista. A questão é que os dois
estão certos e errados ao mesmo tempo. Por quê? Porque de um lado você percebe que, óbvio, existe o indivíduo. E o indivíduo precisa ser respeitado. Mas nós também temos grupos e comunidades no mundo que Deus criou, na realidade que Deus, como Deus a fez. Se eu pego somente um desses elementos da realidade e faço ele a peça central, através da qual eu enxergo toda a realidade, eu tenho miopia. E o nome dessa miopia de percepção da realidade é idolatria. Por quê? Porque no fim a gente enxerga o conservadorismo, ou o progressismo, ou a esquerda, ou a direita, como um meio de solução dos problemas. E tem um outro nome para a solução desses problemas. Chama salvação. Nós olhamos para o problema do mundo e a gente pensa, tem que ter uma salvação. O que está errado? É o pecado. Só que cada um vai entender pecado de um jeito. Uns vão entender que o pecado talvez é algum dilema social. É uma injustiça social. Outros vão entender o pecado como sendo um dilema contra a família. Cada um vai entender o pecado de uma forma. E, portanto, cada um entendendo o pecado de uma forma vai entender a salvação de uma forma. Talvez a salvação seja ter um Estado forte que impeça que tenha uma má distribuição de rendas e então os pobres sejam beneficiados. Ou quem sabe a salvação é não ter a interferência do Estado, mas pelo contrário, é você deixar os indivíduos livres para um livre mercado. A solução não é também, como os bons isentões gostam de fazer, ficar no meio entre os dois. E nem dizer, eu não sou da esquerda nem da direita, eu sou do alto. Ah, para, meu. Para. A solução é o reino de Deus, que não é um equilíbrio entre os dois. Ele está em outro lugar. Não, ele não está na discussão ali. Ele está em outro lugar, está em outra categoria. Só que a gente percebeu, a gente viu várias pessoas que ultrapassavam os limites do cristianismo, como, por exemplo, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, abraçando ideias que não são, ou comportamentos que não são cristãos, em prol de uma ideologia. Só que toda ideologia é uma cosmovisão. A ideologia da direita é uma cosmovisão. A ideologia da esquerda é uma cosmovisão. E nenhuma das duas é a cosmovisão de Deus. Portanto, as duas são idolatria. Não é interessante que o cara que foi eleito tem o sobrenome de Messias? É uma parábola, eu acho, para o nosso tempo. Ele não é o Messias. E não pense com isso que eu estou dizendo que o outro era. Não, eu estou dizendo que ele não era o Messias e o outro era o Satanás. Entendeu? Ou você acha que eu não tenho posição? Mas uma coisa é você... Porque os crentes assim, não, eu não posso opinar sobre política, eu vou ser um imbecil. Não, velho! Não! Você precisa opinar, você precisa pensar, mas conforme você pensa, existe um limite do que você faz. Você não pode fazer isso tendo a ideologia como centro, mas Deus e sua glória como centro no processo de pensar. Toda idolatria é pegar alguma coisa que existe no mundo real. A esquerda pega justiça coletiva, por exemplo. A direita pega
liberdades individuais e olhar toda a realidade a partir daquilo e julgar todas as coisas a partir disso. Miopia e idolatria. Mas você talvez não está nem aí com isso. Porque talvez o teu negócio não é se vai ter esquerda ou direita, é quem que você vai pegar, quem que vou beijar quem. Então isso é esquerda ou direita, beija bem, né? Aí já podemos pensar mais tranquilo. Você não está aí se raspa o sovaco ou não. Né? Você quer saber se é bonita. Talvez você não está estressado com política internacional. Você quer saber se você vai ter a sua grana no fim do mês. Porque o que te confere valor, o que você acha importante, que define sua vida, não é política. São outras coisas. Se alguma dessas coisas são aqueles elementos da realidade que Deus criou, mas passam a se tornar o centro da sua percepção de como você olha o mundo, você está entrando em idolatria. Eu escrevi aqui não o livro, okay? Mas na capa do livro, o Deuses Falsos do Keller. Depois que eu li o primeiro capítulo, eu resumi os pensamentos que vieram na minha mente e basicamente eu coloquei assim: idolatria é fazer do relativo algo absoluto. Como assim? Tudo que existe no mundo é relativo. Em que sentido? É relativo a Deus. Deus é a fonte de tudo. Então, somente Deus é absoluto. Tudo na realidade é relativo a Deus. Quando eu pego algo relativo, porque veio de origem em Deus, e eu torno aquilo absoluto, idolatria. Idolatria é fazer do transitório algo eterno. Idolatria é tentar firmeza naquilo que é frágil. Idolatria é receber identidade do Deus eu faço e não do Deus eu sou. Idolatria é ignorar a natureza última das coisas. Idolatria é não perceber a transitoriedade desta era. Idolatria é tornar a doçura da criação em um veneno que substitui criatura por Criador. É deixar de ser reflexo a querer ser fonte. É confundir o efeito com a causa. É tomar os presentes do Pai e se destruir com eles. Idolatria, como Keller vai citar aqui o Tocqueville, ele vai dizer que é tomar uma alegria incompleta desse mundo e construir a vida inteira em torno dessa alegria. Veja, Deus criou esse mundo. Deus criou esse mundo lindo, cheio de coisas maravilhosas, boas. Sexo é bom, dinheiro é bom. Esse mundo é repleto de coisas boas. A questão é quando nós tomamos as coisas boas que Deus nos deu e fazemos elas o centro da nossa realidade. O que acontece é que ao invés de eu ser servido pela realidade que foi criada, eu passo a servir ela. Eu não mais sou livre para desfrutar de algo.